Pessoal, vou passar rapidamente pelas notícias do dia. A primeira é essa reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o chefe da Polícia Federal do Bolsonaro quer tirar a autonomia de delegados em casos de autoridades com foro privilegiado. O que é isso? É o Bolsonaro tentando proteger a patota dele, porque a patota dele está envolvida em corrupção pesada. Esse esquema no Ministério do Meio Ambiente, de conluio do Ricardo Salles com madeireiros, é coisa milionária. O COAF identificou, já enquanto o Ricardo Salles era ministro, 14 milhões de reais de movimentação financeira no escritório de advocacia do Salles, que ele tem em associação com a mãe dele. Então é grana pesada, é corrupção violenta. Eu vou mostrar inclusive uma reportagem mais pra frente aí, os desdobramentos disso. Mas voltando aqui, a reportagem da Folha mostra que, na prática, na visão de investigadores ouvidos pela Folha, a mudança proposta é uma tentativa de controle e pode dar superpoderes ao diretor-geral da Polícia Federal, porque todas as investigações de autoridades com foro teriam que ter obrigatoriamente uma supervisão da cúpula da PF. Além disso, pedidos de medidas cautelares, como buscas, quebras de sigilo e prisões, necessitariam de ciência prévia de Maiorino, que é o carinha aí que o Bolsonaro colocou para comandar a PF. Lembrando que o Bolsonaro mandou o Moro embora justamente porque ele queria interferir diretamente ele quer usar a Polícia Federal como polícia política dele, particular. E essa movimentação que eu mostrei nessa última reportagem tem a ver com essa outra reportagem também de hoje, da Folha de São Paulo. Salles e equipe são suspeitos de apoiar contrabando e perseguir agentes públicos, mostrando que toda a cúpula ali do Ministério do Meio Ambiente foi afastada porque eles estavam perseguindo servidores técnicos que geraram documentos contrários ao interesse das madeireiras tal, e dos envolvidos no esquema. E agora eu vou mostrar para vocês a reportagem da Globo revelando que a Embaixada dos Estados Unidos está na cola do Salles. Eles, além daquele documento que iniciou essa investigação sobre a madeira que chegou ilegal lá no porto da Geórgia, agora eles já notificaram o governo brasileiro de mais 3 entregas que foram feitas em portos americanos de madeira, tudo ilegal do Brasil. E mais, eles estão querendo compartilhamento dos dados dessa investigação da Polícia Federal para processar criminalmente o Salles e essa patota aí lá nos Estados Unidos. Então o Salles está com a água batendo no pescoço. Eu acho que ele não vai aguentar a pressão. Na verdade, se o Bolsonaro adora, o Bolsonaro apoia esse esquema de corrupção, mas a pressão está ficando muito grande, uma pressão internacional. Eu acho que os Estados Unidos encontraram nessa questão da exportação de madeira ilegal uma brecha para poder pressionar o Brasil nessa questão ambiental, nessa política ambiental de destruição. Então é isso, vou colocar aqui a reportagem para vocês verem. E a Embaixada Americana informou à Polícia Federal sobre a apreensão de 3 carregamentos de madeira nobre brasileira exportada ilegalmente para os Estados Unidos. O documento foi enviado pela Embaixada Americana ao delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, chefe da operação que investiga o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e servidores do IBAMA por suspeita de facilitar a exportação de madeira ilegal. Nesse ofício, o adido norte-americano Brian Landry, do Serviço de Pesca e Vida Selvagem, equivalente ao IBAMA nos Estados Unidos, informa sobre a apreensão de outros carregamentos de madeira do Brasil enviados às cidades americanas de Nova Orleans e Seattle. As cargas somam mais de 74 toneladas de madeira de espécies nativas da Amazônia. O material chegou aos Estados Unidos sem autorização de exportação do IBAMA, documento obrigatório desde 2011. Em fevereiro de 2020, o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, aboliu esta obrigatoriedade. De acordo com o documento, os produtos florestais foram apreendidos e foi decretado seu perdimento em benefício do governo dos Estados Unidos. Para evitar sua destruição, o Serviço de Pesca e Vida Silvestre informa que foi autorizado a custear a devolução dos carregamentos ao Brasil, que submete o retorno do carregamento à Polícia Federal e que solicita informações sobre como proceder à devolução da madeira apreendida. A embaixada informa também que o governo americano vai solicitar o compartilhamento das investigações e das evidências produzidas no Brasil e nos Estados Unidos sobre crimes relacionados à exportação de produtos florestais entre os dois países, inclusive as da Operação Aquanduba. Esse pedido de compartilhamento é o primeiro passo para que os Estados Unidos possam iniciar uma investigação
contra os alvos da Operação Aquanduba, inclusive o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em outra frente aqui no Brasil, a Polícia Federal aponta operações financeiras suspeitas de Ricardo Salles a partir de um escritório de advocacia que ele tem em sociedade com a mãe. Isso nos últimos 2 anos, durante o período em que ele exerce o cargo de ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. As operações financeiras suspeitas apontadas pela PF são baseadas em relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF.